Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Segunda Eu Começo, um podcast onde nós falamos sobre emagrecimento, jejum intermitente, mudança de estilo de vida e histórias de superação. Nesse novo episódio, nós vamos dar continuidade ao episódio passado, onde eu falei sobre reversão do diabetes. Para quem assistiu o episódio, lembra que eu falei sobre o que existe uma diferença entre reversão e cura, que como o diabetes é uma doença metabólica, para que você reverta o diabetes, você tem que mudar o teu metabolismo, isso é fato. E que uma das estratégias para que isso possa acontecer, além de cirurgia bariátrica, dietas com restrição calórica, o jejum intermitente seria uma alternativa para essa reversão do diabetes. Então, nesse episódio, eu vou falar para vocês de que forma que o jejum poderia ser utilizado para fazer toda essa questão e através do jejum prolongado. O que seria isso? Na verdade, existe uma grande diferença entre jejum intermitente e jejum prolongado. Nos episódios anteriores também falei bastante sobre isso. O jejum intermitente é aquele onde você passa períodos sem se alimentar. Digamos, passa 16 horas em jejum e 8 horas se alimentando. Mas o jejum prolongado, ele é um pouco, digamos que, diferente na prática. A gente considera ele a partir de 2 dias de jejum. Mas como assim, Amanda? Eu vou passar 2 dias sem me alimentar? Isso é impossível. Hoje eu não consigo passar nem 3 horas, que eu já tenho fome. Hoje, se eu pular meu café da manhã, eu fico irritado, estressado, com dor de cabeça, passo mal, me sinto fraco. Como que eu vou conseguir passar 2 dias sem me alimentar? É aí que surge o primeiro impasse. Na verdade, e se eu falar para vocês que o jejum prolongado ele pode ser um jejum que chega até 21 dias de jejum. E é sobre isso que nós vamos falar nesse episódio. A obesidade é a doença metabólica que precisa ser combatida para que o diabetes tipo 2 seja revertido. É necessário perder pelo menos 20% do peso corporal para que os níveis de glicose sanguínea, hemoglobina glicada, ROMAI voltem aos níveis normais, ou seja, para que tu possa ser considerado que você reverteu o teu diabetes. Só que é preciso perder esses 20% e manter essa perda ponderal para que isso aconteça, como falamos nos episódios anteriores. Isso para a maioria da população significa perder 15 quilos. Mas como fazer isso com jejum intermitente prolongado? Como ficar 2 dias sem se alimentar? Na verdade, para que isso possa acontecer, existe algo que a gente chama de uma etapa pré-jejum. Para um corpo que está extremamente acostumado a tirar energia de carboidrato, é impossível dizer para esse corpo, você não vai se alimentar durante 2 dias e você vai conseguir retirar energia de algo. Não funciona dessa forma. Da mesma forma que uma criança aprende as etapas de engatinhar, na verdade a criança ela aprende desde o início. Ela aprende a levantar, botar o pescoço em pé, ela aprende a sentar, a engatinhar, a dar os primeiros passos e a correr. O nosso corpo é da mesma forma. Ele precisa ser ensinado que ele vai passar 2 dias sem se alimentar. Porque nós temos capacidade metabólica para tirar e fazer energia, inclusive fazer glicose, mesmo estando sem se alimentar. Isso tem um nome um pouco estranho, isso é chamado de glicogenólise e gliconeogênese. O que é isso? O nosso corpo possui uma grande reserva energética. Então, digamos que quando você está se alimentando, se você é uma pessoa que come de 3 em 3 horas, come uma média de 2.000 quilocalorias por dia, que é a média do brasileiro, e às vezes até muito mais, você tem uma reserva energética no teu fígado muito grande. Então, o teu fígado tem estoque de energia através do glicogênio. Então, quando você fica em jejum, a primeira coisa que começa a acontecer é o teu nível de glicose começa a cair, teu nível de insulina começa a cair e o teu corpo começa a perceber, opa, eu preciso usar as minhas reservas energéticas. E ele começa a acessar isso do fígado. Pega essa reserva energética e transforma em glicose. No entanto, durante o jejum, acontece algo que eu acredito que para mim é o que mais me fascina no jejum intermitente. O teu corpo começa a aprender a produzir glicose de uma fonte que não seja o carboidrato. Como assim? Digamos que você ficou 16 horas sem se alimentar. O teu corpo ele começa a utilizar os estoques de gordura, seja gorduras que você forneceu para ele através de algum suplemento,
ou seja, os teus próprios estoques de gordura para produzir energia. Então ele vai pegar esse estoque de gordura, transformar em corpo cetônico e depois transformar em glicose. E é através dessa glicose que o teu corpo produziu quando tu não estava te alimentando, que tu vai ter energia para fazer todas as tuas atividades. A grande questão, gente, é que isso não acontece da noite para o dia. Tu não ensina o teu corpo assim no piscar de olhos. E fazer jejum intermitente, principalmente jejum intermitente do tipo prolongado, é preciso algo chamado paciência, resiliência e acompanhamento profissional. Porque caso alguma de vocês tente fazer esse jejum prolongado antes de uma preparação, isso não vai dar muito certo. Podem acontecer... Primeiro que pode acontecer frustração de não conseguir completar o jejum. Eu tenho casos assim de vários pacientes que chegam comigo no consultório e falaram: doutora, eu tentei fazer jejum de 16 horas e não consegui. Como que eu vou conseguir fazer um de 24, por exemplo? É porque não aconteceu essa preparação antes. E o que é essa bendita preparação? Primeiro de tudo, antes de começar a fazer jejum, antes de pensar em fazer jejum intermitente, começa primeiro modificando os teus estímulos alimentares e o teu dia a dia. Essa é a primeira etapa. Inclusive tem um episódio aqui no canal onde eu falo só sobre isso, sobre como fazer isso. Então primeiro muda alguns estímulos. Você tem que primeiro tentar reduzir o consumo de álcool, tentar reduzir estimulantes como, por exemplo, cafeína, chocolate, reduzir açúcar, tirar os teus snacks, tirar os teus lanches, diminuir o consumo dos refinados, diminuir o consumo de glúten. Algumas escolas, inclusive, sugerem que antes desse jejum prolongado, você diminua até o teu consumo de carne, mas isso é muito discutível. O que eu gostaria que realmente ficasse aqui para vocês é que antes de começar qualquer tipo de jejum, tem que mudar o teu estilo de vida. E até começar a praticar uma atividade física. E aí sim, pensei, opa, agora sim, meu corpo está um pouco diferente. Eu comecei até a dar estímulos diferentes para ele e vou ingressar em um jejum. Começar com um jejum de 12 horas, depois de 14, depois 16. E quando pensar em fazer um jejum de 24 horas, conversar com um profissional médico e um nutricionista, para a partir daí começar a fazer esse jejum de 24 horas. No entanto, quando a gente pensa assim em jejum prolongado mesmo, o de 24 horas ele não é considerado jejum prolongado ainda. Ele é considerado ainda jejum intermitente. Jejum prolongado é apenas a partir de 2 dias de jejum. E aí eu vou falar um pouquinho sobre um estudo muito interessante que saiu em 2019 em uma revista, que é a revista chamada PLOS ONE. É uma revista muito nomeada, é uma revista onde existem artigos interessantíssimos publicados, inclusive checado por pares, que isso garante que o artigo seja um artigo confiável. E o que foi observado nesse artigo de 2019? Foi feito um estudo observacional com mais de 1.400 pessoas. O que eles fizeram com essas 1.400 pessoas? Dividiram em grupo de indivíduos que iam fazer jejum por 4 dias, outros que iam fazer jejum por 10, outros 15 e outros 21 dias. Então eles foram estudar 4 grupos. Esses 4 grupos foram submetidos ao mesmo tipo de jejum. Porque assim, quando você faz o seu jejum prolongado, isso não significa que você tenha que consumir 0 calorias. Você pode consumir até uma quantidade limite de calorias. E nesse estudo, foi permitido que os participantes consumissem cerca de 250 calorias ao dia. Isso significava o quê? Que quando chegava na metade do dia, o participante podia tomar um suco de alguma fruta orgânica, uns 250 ml de suco, e no final do dia, o participante ainda tomava também 250 ml de uma sopa. E tinha uma questão que era opcional, eles davam também 20 gramas de mel. Então, ou seja, a verdade é que a pessoa não ficava no jejum somente de água, mas esse consumo fazia com que, digamos que imitasse o jejum. Mesmo com esse consumo, que era baixíssimo de carboidrato, cerca de 30 gramas de carboidrato, não parava a produção de corpo cetônico, não parava a diminuição de insulina e toda a mudança de metabolismo. Agora, sabe o que é mais interessante? Que eu inclusive, fiquei um pouco chocada quando vi os dados. É que de todos esses participantes, esses mais de 1.400 pessoas, 93% não relatou fome durante o estudo. Agora, como pode, né? Se eles passaram 4, 10, 15 e 21 dias nesse esquema. Eles não são pessoas diferentes, eles não são pessoas especiais, eles não são pessoas mais resilientes, são pessoas comuns, inclusive pessoas doentes,
diabéticos, obesos, compulsivos, que entraram para um programa e falaram, opa, eu preciso realmente mudar. Tanto que dessas 1.400 pessoas, acima de 500 pessoas eram realmente doentes e tinham queixas severas de saúde. 85% no final do estudo mostraram que melhoraram isso tudo. Ou seja, é possível fazer o jejum prolongado. Uma das questões mais importantes do jejum prolongado é, além de, claro, toda aquela preparação pré-jejum, né, você tem que passar pelas etapas antes. Você tem que ser um praticante de jejum intermitente que já sabe o que está fazendo, que já faz as suas 18 horas sem se sentir mal, sem sentir fome. Inclusive, aquela pessoa que quando está em jejum tem a certeza de que, opa, esse é o meu melhor momento. Então, você já sendo esse praticante de jejum, e aí sim, você pode ser um candidato a fazer esse jejum mais prolongado. Existe uma etapa que é chamada de pré-jejum, que são 2 dias antes de você começar esses maiores dias sem se alimentar, onde onde você só deveria consumir legumes e frutas cozidas ou cruas. Então isso é um pré-requisito, é uma espécie de preparação, você está preparando o teu corpo para a modificação metabólica que vai acontecer. E aí durante esses 4, 10, 15 ou 21 dias, haveria o consumo de água, de chás, cafés não é tão indicado, mas se para completar esses dias for necessário para você o consumo de café, o café pode entrar. E aí poderia entrar suco, sopa, sendo que ficasse sempre nessa questão de, no máximo, essas 250, 300 calorias. E depois desse período de 21 dias, ou até menos, acontece o que nós chamamos de realimentação. Porque a parte que vem pós-jejum também é muito interessante. Porque imagina, uma pessoa que passou 10 dias sem se alimentar, bebendo apenas líquidos, se depois desses 10 dias ela introduzir a alimentação de uma forma muito abrupta, ela vai se sentir mal. Pode acontecer enjoo, náusea, inclusive as taxas metabólicas dela podem piorar a ponto disso gerar um risco cardiovascular para ela. Então também não é tão interessante. Então, o meu objetivo aqui para vocês é mostrar que existe essa possibilidade de ser feito esse jejum mais prolongado e que ele deve sempre ser feito com o acompanhamento de um médico, de um nutricionista, que ele não deve ser praticado por qualquer pessoa. Inclusive, nem o próprio jejum intermitente deve ser praticado por qualquer pessoa. Aqui no canal também tem um vídeo onde eu falo sobre quem não deve praticar jejum intermitente. Então, se tu tem dúvidas, tu pode dar uma olhada lá também, naquele outro episódio, onde eu falo sobre isso, sobre quem pode e quem não pode praticar. Então, se tu já não pode praticar o intermitente, você já não sabe, você automaticamente já sabe que não vai poder praticar o prolongado. E o diabetes? Né? Afinal de contas, nós começamos a falar sobre isso, não falei? Sobre reverter o diabetes através do jejum. Por que que isso aconteceria com o jejum prolongado? A questão é que ao fazer o jejum prolongado, as evidências mostram que sim, todas as pessoas que se submetem a esse programa conseguem perder sempre 20 a 30% do seu percentual de gordura. Na verdade, 20 a 30% do peso, e isso já é o suficiente para começar um processo de reversão. Existem pessoas que se submetem a esse processo e conseguem perder mais de 60 quilos. No entanto, isso não é através de uma única sessão, digamos, de jejum intermitente prolongado. E ele funciona dessa forma. O jejum intermitente, ele acontece no dia a dia. Digamos, todo dia você pode fazer um jejum intermitente de 14 horas. Mas com o prolongado, não. Acontece em verdadeiras séries. Se, por acaso, eu decida que um paciente precisa fazer 10 dias de jejum intermitente, ele não vai fazer isso todo mês. É feita uma programação para que ele possa se adaptar a isso e para que ele possa realmente conseguir os benefícios sem nenhum tipo de efeito colateral desse jejum. Em relação ao diabetes, o que a gente tem estudado é que como que ele reverteria o diabetes? Perdendo peso, sim, obviamente, porque perdendo peso diminui gordura hepática, mas através também de uma questão muito importante, que é na recuperação das células beta-pancreáticas. Que é isso, Amanda? Lembra que eu falei para vocês que uma das causas do diabetes também está associada ao fato de que o pâncreas entra numa verdadeira falência? Então, o pâncreas de quem é diabético entra em falência, ele não produz mais insulina direito, ele não funciona bacana, ele está cheio de gordura ao redor. E com o jejum, existe a possibilidade de regeneração dessas células, que são super importantes. Ou seja, existe a possibilidade de realmente acontecer uma reversão do diabetes e de nunca, talvez, precisar ocorrer uma utilização de insulina por esses pacientes.
Eu tenho quase certeza que para vocês a maior dificuldade ou principal pensamento é como realmente aguentar fazer isso tudo. Porque ler um estudo é fácil. Escutar que alguém fez, isso gera até uma incredulidade. Eu tenho certeza que muitos de vocês, ao escutar ou ver esse vídeo, vão estar pensando, nossa, mas isso aí eu não consigo fazer. Justamente porque eu acredito que, primeiro, existem crenças muito limitantes em relação à alimentação, em relação ao que o nosso corpo é capaz de fazer, mas principalmente em relação à associação que nós damos à alimentação ao prazer. A maioria de todas as nossas atividades, você vai fazer um aniversário, tem comida. Você vai festejar algo, também vai ter comida. Geralmente tem comida e bebida. Isso tudo está ligado ao prazer. Comida está associada à felicidade. E tá tudo bem. Tá tudo maravilhoso. O problema é quando comida está associado à frustração, à ansiedade, quando comida só está associada a essas questões. Quando você deixa de olhar todo o outro teu lado e desconta na comida. Então eu acho que tem que ser feito todo um movimento de pensamento em relação a isso. Porque o que eu vejo? A maioria das pacientes que chegam comigo no consultório, e todas elas estão buscando um emagrecimento, algumas delas estão buscando tratar diabetes ou tratar até algumas doenças autoimunes através do jejum intermitente. E o que elas me confessam sempre? Doutora, eu tenho muita necessidade de comer porque eu me sinto ansiosa. Eu preciso comer porque eu estou simplesmente entediada. Ou porque eu briguei com meu marido. Ou então porque realmente eu tenho um grau de ansiedade muito mais elevado e eu nem sei por que é. Mas eu estou mais ansiosa, então eu preciso comer. Ou ainda tem outros casos. Eu só como porque eu gosto de comer, porque é gostoso. E aí a gente pode se enquadrar isso até em uma questão de vício, porque comida também vicia. Tanto o doce quanto o salgado são alimentações que são extremamente viciantes. Então bato sempre na tecla de que se você precisa tratar essas questões, se você tem dificuldade de mudar a tua alimentação, ingressar em jejum intermitente, sempre procurar um auxílio. Nunca se culpar, nunca achar que você não é capaz de algo, porque simplesmente você tem medo de passar mal ou porque simplesmente você acha que talvez não vai conseguir. Nunca deixe que isso aconteça. Existe sempre a possibilidade disso ser conseguido através de um auxílio, né? E como estamos falando aqui de jejum prolongado, eu não posso deixar de falar de uma curiosidade. Na verdade, não é uma curiosidade, não é, mas é algo que acontece. O Ramadã. O que é isso? Existe um tipo de religião onde é feito o Ramadã, que é um jejum prolongado. O que é isso? Garotos, adolescentes, quando eles vão começar a vida religiosa deles, eles são colocados para jejuar. E no Ramadã também tem uma preparação. Antes do garoto ele começar o jejum dele, quando está raiando o dia, ele bebe uma bebida preparada, geralmente pelo pai ou pelo um superior, por um mestre dele, e é uma bebida pouquíssimo calórica, e aí ele ingressa no jejum. Durante o dia ele faz todas as atividades que ele tem que fazer, voltadas para o cunho religioso dele, passa o dia, alvorece e tudo mais, e chega à noite, e antes dele dormir, lá pela madrugada, ele vai consumir de novo um outro líquido também, que é de baixíssima caloria. E acaba que ele está passando por uma espécie de jejum prolongado também. Um jejum por uma espécie de cunho religioso. Será que ele foi preparado para fazer isso? Ou será que ele passou por todas aquelas etapas que eu falei antes de ter que mudar a alimentação, mudar estilo de vida? Ou ele preparou uma coisa que é muito importante quando tu decide fazer um jejum intermitente e até fazer uma mudança de estilo de vida? Ele preparou a cabeça, ele preparou a mente. Ele conversou com quem ele achava que ele tinha que conversar e dizer, sim, eu vou conseguir fazer isso aqui. Não vai ser um momento interessante, talvez, no início, porque nenhum tipo de jejum é interessante no início. Você não vai achar super legal ficar sem se alimentar. A gente já acabou de falar que a alimentação é prazer. Então, no início, o jejum pode ser e provavelmente vai ser sofrido. Mas nos primeiros dias. Depois, o jejum vai ser o teu melhor momento. Vai ser um momento em que você vai ter mais energia. Vai ser um momento em que tu vai estar melhor concentrado, onde você vai conseguir ir para academia, porque dá para ir para academia em jejum, como nós já falamos aqui, e ter o teu desempenho importante. É claro que não dá para você sair fazendo talvez competições, ser triatleta, estando no estado de jejum para emagrecimento. Não é isso que eu tô falando, mas dá para você seguir uma vida normal com uma atividade física.
E se ao tentar fazer esse jejum intermitente, antes mesmo de fazer o prolongado, mas só o jejum intermitente de 16, 14 horas, você se deparar com uma grande irritabilidade? Porque eu sei que isso acontece. Isso acontece bastante, acontece com homens, acontece com mulheres. Tentou fazer alguma dieta, diminuir o consumo de alguma alimentação, já fica logo bastante irritado, bastante ansioso. Ainda mais mulher. Imagina mulher que já está na TPM, que vai fazer uma dieta, como encarar tudo isso? Como não fazer disso um grande problema para a tua vida e até para os teus relacionamentos, para o teu trabalho? Eu sei que é difícil, né, de encarar isso tudo, mas existe como modificar isso tudo. Eu vou falar aqui para vocês um pouco da minha experiência em relação ao meu método de jejum intermitente, que é o método fasting. Na verdade, eu vou até explicar um pouquinho uma curiosidade. O nome é fasting porque vem do inglês, né, que fasting é ficar sem se alimentar. Então, para já dar uma ideia de que o método é voltado para isso, onde as mulheres vão aprender a fazer jejum intermitente sem sofrer. Essa é a frase que eu sempre falo para elas. Vocês vão aprender a fazer isso não ser um sofrimento. E eu acompanho ela durante cerca de 45 ou 60 dias, dependendo da turma. E o que eu observo? Que nos primeiros 15 dias, realmente existe uma alta irritabilidade, ansiedade, uma labilidade emocional intensa, elas querem desistir, mandam mensagem para a equipe falando que não, tá tudo errado, eu não vou conseguir. E a gente está só tentando fazer jejum de 14 horas às vezes. Tem mulheres que estão tentando fazer jejum apenas de 12 e não estão conseguindo. Eu olho para elas e digo o seguinte, nós temos algumas estratégias que nós podemos lançar a mão para conseguir tudo isso. Primeiro é saber que depois de 15 dias o teu metabolismo já vai estar mais adaptado. Então você tendo a certeza que depois de 15 dias tudo vai mudar, isso digamos que é ter uma luz. Você tem que saber que você sai desse ponto e você vai chegar nesse outro ponto. Então é muito importante saber isso. Então tu também tem que saber disso. Que no início vai ser difícil, mas que depois você vai conseguir. Mas como que dá para diminuir essa irritabilidade até chegar a esses 15 dias, né? E não querer sair por aí brigando com todo mundo, ainda mais quando a TPM vier. Existem suplementos, como por exemplo, um suplemento que é chamado de TCM, que é um triglicerídeo de cadeia média, que você pode colocar dentro do teu café, ou você pode até consumir ele somente, uma colherzinha de chá. Ele também pode ser consumido em forma de comprimido. Esse TCM, ele é um suplemento que quando você está em jejum, você consome e ele produz energia e ele gera energia para o teu cérebro. Então isso diminui o nível de irritabilidade. Outro suplemento que pode ser lançado mão também, na verdade, é a espirulina, que é uma alga. Essa espirulina ela pode ser consumida de diversas formas. Você pode consumir ela em forma de pó, fazendo um shot. Pega uma colherzinha de chá de espirulina e dilui em cerca de 100 ml de água e toma todo dia de manhã em jejum. Isso, inclusive, não vai quebrar o teu jejum. Mas você pode também consumir a espirulina de uma forma diferente, em cápsula. Até cerca de 2 gramas, todo mundo pode consumir essa quantidade. E isso diminui muito a fome. A utilização da espirulina continuada depois de 5 dias começa a diminuir a tua percepção de fome. Então é muito interessante também. Mas tem algo que eu sei que a maioria de vocês erra bastante na hora de tentar fazer uma dieta e até de tentar fazer o jejum intermitente, que é o consumo de fontes de gordura. O nosso corpo, ele adora umas fontes de gordura. Inclusive, o nosso cérebro vai gostar bastante. Porque é através dessas fontes de gordura, durante o teu jejum intermitente, que o teu corpo vai ser capaz de produzir energia, capaz de produzir corpo cetônico e dessa forma diminuir a irritabilidade, aumentar a saciedade, tua fome vai diminuir bastante. Então tem que introduzir essas fontes de gordura. Uma delas, como eu já falei, é um suplemento, que é o TCM, mas existem outras que estão nos alimentos. Então, por exemplo, consumir um abacate de diversas formas, abacate puro, abacate dentro de um shake, por exemplo. Consumir um pouco de manteiga, não tem problema. Você pode colocar, existem até pessoas que gostam de colocar um pouquinho de manteiga dentro do café e fazer o café um pouco mais turbinado, também existe essa possibilidade. Consumir óleo de coco, consumir o próprio coco, aquela casquinha que fica dentro do coco, consumir aquilo enquanto você estiver no seu estado alimentado. Utilização de azeite, de castanhas, de nozes, tudo isso para fornecer fonte de gordura saudável para o teu corpo. Isso aumenta a saciedade, isso diminui a tua irritação enquanto você começar a fazer isso. Resumindo, para fazer jejum intermitente tem que ter uma preparação sim. E principalmente para fazer esse jejum que estou apresentando aqui para vocês, que é um jejum mais prolongado. Se você precisa perder peso, tem esteatose hepática, que é o primeiro sinal, primeiro, digamos, alerta para o diabetes.
se tu sente-se cansado, se tem insônia, se tem algum tipo de doença autoimune, se precisa tratar alguma tireoidite, se você é esse tipo de pessoa e que pensa em fazer esse jejum mais prolongado, começa lá, do início. Sabe aqueles baby steps, os passinhos lá da criança que aprende a engatinhar. Aprende primeiro a modificar a tua alimentação, aprende a modificar o teu jeito de pensar. Assiste aqui os outros vídeos do canal e bora começar a falar um pouquinho mais sobre isso, que tem sim essa possibilidade. Eu pretendo trazer aqui também uma pessoa para falar sobre isso. Ela é uma praticante de jejum prolongado, ela faz jejuns de 21 dias a cada mês, a cada 3 meses, dependendo do que é o objetivo dela no momento. E é isso. Se tu tens alguma dúvida, se tu achou algo impossível, se tu achou algo estranho, se tu queres falar algo, se tu tem algum tipo de experiência em relação a isso, coloca aqui embaixo nos comentários. Bora melhorar essa discussão e trazer mais esse tema para que a gente possa levar essas informações para o maior número de pessoas que precisam.